Olá pessoal, professora Tati, toda a teoria. Vamos lá para mais um módulo e dessa vez exponencial e logaritmo. Vamos comigo? Vamos estudar mais um pouquinho. Roda a vinheta! Bom, pessoal, falar um pouquinho de função exponencial e função logarítmica no Enem, né? Não podemos deixar de falar também dos seus gráficos, né? O estudo da função, o estudo do gráfico e depois um pouquinho de equações logarítmicas, né? As propriedades tão famosas que a gente usa dentro do logaritmo para resolver algumas questões, tá? Em 2022, né, esperamos que volte o log, né? Porque ano passado, em 2021, nós não tivemos questões de logaritmo na prova na primeira versão. Porém, como a gente não estava em pandemia, na segunda versão tivemos sim exponencial e logaritmo. Em 2020 também foi a mesma situação, não apareceu na primeira versão, mas na segunda versão tivemos sim exponencial e logaritmo, tá? Então, no finalzinho desse módulo, nós vamos fazer exercícios, também vamos treinar essas questões mais atualizadas sobre esses assuntos. Quando falamos de função exponencial, né, falamos de f de x igual a elevado a x. O a é a base, o x é o expoente. Expoente pode ser qualquer coisa, número negativo, positivo, fração, raiz, qualquer coisa mesmo, tá? Já a base, temos condição de existência. A base não pode ser qualquer coisa. Essa base tem que ser positiva, maior que zero e diferente de 1. Por que diferente de 1? Porque se ela for igual a 1, 1 elevado a qualquer coisa, né, vai ficar dando 1. Né? Se esse número for positivo ou negativo, você vai ficar só invertendo a fração, mas não vai deixar de ser 1. E aí nós temos uma função constante. Então, por esse motivo, na condição de existência da função exponencial, a nossa base tem que ser diferente de 1 e maior que zero. Sobre o gráfico, né? Equação de primeiro grau, função de primeiro grau, nós temos reta. Função de segundo grau, nós temos parábola. Já a exponencial, nós teremos curvas. E o que vai dizer se essa curva é uma curva crescente ou decrescente é justamente a base. Se falamos de uma base maior do que 1, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x, né? Famosa 2 elevado a x, 2 é um número maior do que 1, nós vamos ter um gráfico, uma curva crescente, passando sempre pelo 1. Por que passando sempre pelo 1? Porque qualquer número elevado a zero é 1, tá? Então, por isso que essa curva corta o y no 1. Ela tende, ó, ela chega próximo do zero, mas não zera. E nem temos resultados negativos, tá? Os resultados da função exponencial são sempre resultados positivos. Por isso, nosso gráfico sempre para cima, né, da parte do eixo x, só na parte positiva. Já na função decrescente, tá? O que vai marcar a nossa função decrescente também é a base. Essa base vai estar entre 0 e 1. O que seria o número entre 0 e 1? Meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, uma fração, tá? Lembrando que independente de ser crescente ou decrescente, o gráfico vai cortar o eixo y no número 1. Porque qualquer número elevado a zero sempre vale 1, tá? Então, base entre 0 e 1, gráfico curva decrescente. Bom, parzinho com exponencial ali, ó, unha e carne, uma é o inverso da outra, vem a função logarítmica, tá? A função logarítmica, nós vamos falar que é f de x igual log de x na base a, tá? Resolver o log, a gente vai ver daqui a pouquinho nas propriedades, a gente sempre pega a base, eleva ao resultado e iguala ao nosso x, que é o logaritmo, tá? Então, se eu tenho f de x igual a y, a elevado a y vai ser igual a x. Por esse motivo, a condição de existência do logaritmo é praticamente a mesma da exponencial. Uma é o inverso da outra, tá? Quando a gente fala de logaritmando, quem está aqui, ó, nesse x, ele precisa ser positivo. Quando a gente fala de base, ela tem que ser diferente de 1 e maior que zero. E os resultados que a nossa f de x
sempre vai ser um resultado positivo. Sempre um resultado positivo. Então, se eu falar que meu log é y igual a log de x na base a gente pega a base, eleva ao nosso y, que é o famoso logaritmo, e o resultado vai ser o x. Então, vai ficar x igual a elevado a y. Então, querendo ou não, nós vamos cair aí numa exponencial, tá? Por isso, uma é o inverso da outra. Falando em gráficos, tá? A função logarítmica também cresce se a base for maior do que 1 e também decresce se a base for uma fração entre 0 e 1. Porém, ela cresce mais devagar do que a exponencial. A exponencial, o crescimento é mais rápido. O log é uma curva mais lenta. E elas são, na verdade, um espelho, um gráfico em relação ao outro, são espelhos em relação à simetria da bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, pensando nesse pontilhadinho aqui, ó, nesse espelho, eu fecho um gráfico em cima do outro perfeitamente, porque o log, né, é o inverso da exponencial e a exponencial é o inverso do logaritmo, ok? Então, daqui a pouquinho, nós falamos mais sobre log, sobre as suas propriedades, sobre o cálculo propriamente dito. Espero vocês, já já! Oi, pessoal! Então, vamos continuar falando de logaritmo, dessa vez com as suas propriedades, tá? A parte mais aplicada dos cálculos, né? A gente viu um pouquinho dos gráficos e agora um pouquinho das propriedades. Quando a gente fala de propriedades, lembrando que para resolver um log de b na base a igual a x, o b é o logaritmando, depois vocês vão conferindo comigo aí junto com o material, né? Coloquei certinho, resumidinho aí para vocês. O a é a base e o x o famoso logaritmo, o nosso resultado. Esse logaritmo pode ser qualquer coisa, tá? Esse logaritmo pode ser positivo, negativo, raiz, fração, porque quando virar exponencial, ele é o expoente. E lembram quando eu falei para vocês da condição de existência da exponencial, que esse x, né, essa potência, esse expoente poderia ser qualquer coisa? Pois bem, esse log base elevado a x igual a b vira a nossa exponencial. Propriedades, gente, tem mais, né, do que essas três, mas destaque para essas três, que é o que pode aparecer mais aí na sua prova do Enem, né? Que o Enem vai para uma coisa mais de interpretação, mais interpretativo, tá? Então, a propriedade do produto. Se nós temos um log que a gente não consegue resolver direto, né? Um exemplo, log de 4 na base 2, né? Igual a x. Quando você aplicar isso direto, você vai saber que o x vale 2. Mas nem sempre vão aparecer números assim tão bonitinhos que dá para a gente aplicar direto. É aí que as propriedades entram em ação e ajudam você a resolver as suas questões. A primeira é o produto. Se eu tenho uma multiplicação, vira adição. Multiplicação vira adição. A segunda é o quociente, tá? No quociente, divisão vai virar subtração. A segunda propriedade, então, a do quociente. Divisão vira subtração, tá? Separamos, os logaritmamos e vai virar uma subtração. Lembrando que sempre a gente deixa, né, esses logs na mesma base, tá? Se for base 10, se for base 2, sempre vai ficar na mesma base. Um log que não apresenta base, aparentemente não tem base, tá? Log de x igual a 10, um exemplo, tá? Não tem base? Tem sim, gente. É a base decimal, é a base 10, tá? Geralmente, quando a base é 10, ela não aparece aqui no logaritmo, tá? E a terceira propriedade que também vem com uma maior frequência é a potência, tá? Na potência, gente, se aparece, ó, log de b elevado a c na base a, você vai dar um tapa no expoente, vai jogar ele para frente e aí vira uma multiplicação, ó. Expoente vezes log de b na base a, tá? É o famoso dá um tapinha, madeira, derruba o expoente e ele vai ficar multiplicando o seu logaritmo, tá? Dá um tapa no expoente e resolve. Exemplo, o próprio log de 4 elevado a 3 na base 2, tá? 3 é o expoente, dá um tapinha no 3, joga ele para frente, vai virar 3
log de 4 na base 2. Aí é só resolver o log e multiplicar por 3. Belezinha, gente? Tá? São as 3 principais propriedades que podem aparecer na sua prova. E se aparecer, você vai detonar com certeza, tá? Então, até daqui a pouquinho com 3 questõezinhas super atualizadas das últimas provas do Enem, tá? Até daqui a pouco, espero vocês!